aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Amanhã, enfim, é o dia do impeachment de Witzel, mas ainda tem tempo, né, do Ministério Público, da polícia agir. A gente ainda não sabe se Witzel vai ser preso ou vai ser impeachmentado. O que é que vai acontecer primeiro? A gente também vai falar aqui hoje sobre o governador de Santa Catarina, que vai ser impeachmentado, só que tem umas coisas estranhas acontecendo. Vamos falar rapidamente do Santa Cruz, da OAB, o Ministério Público mandou investigá-lo. Vamos falar da Damares, vamos falar da Amazônia, vamos falar da pandemia, vamos falar das escolas, vamos falar de eleição. Gente, sabe aquela deputada que emagreceu bastante? Tem uma PL que está acontecendo na calada da noite, que ninguém comentou nada, e um amigo meu me mostrou, eu falei, cara, eu não acredito. Sabe aquela PL 2630, da fake news? Pois, nossa nobre deputada, candidata aí a prefeita de São Paulo, tem uma PL que ela pediu para ser analisada juntamente com a PL 2630 e o negócio é bem complicado e vai fazer sentido quando a gente lembrar de um grupo de WhatsApp formado lá atrás para fazer a sua aliança contra Bolsonaro. Vamos comentar também sobre o Dia da Democracia, né? Como os políticos reagiram, se aproveitando para fazer um proselitismo contra Bolsonaro. Vamos falar do voto. O voto impresso agora foi considerado inconstitucional. Só que tem uma coisa mais interessante do que isso. Barroso está pensando no voto do futuro. A gente vai voltar no lugar que a gente já foi. Vamos falar também do Toffoli. Toffoli rodou mais uma vez, já todo mundo estava sabendo. E a gente já comentou isso daqui 2 meses atrás, lá em julho. Tem umas coisas só pra gente relembrar. Vamos falar do cartão vermelho de Bolsonaro na economia. Bolsonaro ficou pirado, vocês devem ter visto ao longo do dia, que inventaram as mentiras envolvendo a questão de aposentados. A gente vai comentar sobre isso. Vamos comentar também sobre a saída de Arthur. Mas não para falar só que ele saiu, mas a gente vai bater na tecla, que a gente vem batendo. Já é a terceira vez que eu bato na mesma tecla. Imprensa e fonte. A direita não tem fonte. Fonte, a gente vai falar disso daqui. Lula elogiou Bolsonaro pela primeira vez, sai em defesa de Bolsonaro, quase como advogado, na questão de Sérgio Moro, acredite se quiser, e uns comentários breves sobre economia. Então, resumo, tem muito assunto hoje, então vamos correr. Começar sobre o Witzel, que não tem muita coisa, é rápido, é só dar notícia para vocês celebrarem, para todo mundo ficar na torcida. Amanhã a gente tem o resultado, né? Vamos ver quem chega primeiro, a polícia ou o pessoal da LERJ, né? Mas mais uma matéria saiu aqui na UOL dizendo que Witzel recebeu 980 mil em dinheiro vivo ainda quando juiz, diz aí um empresário. E, gente, tem uma delação. O empresário deu dinheiro pro pastor Everaldo, que também tá embananado na mesma questão, foi preso nessa questão aí que tá, da investigação do Witzel, dessa organização criminosa. Então, cara, não tem mais volta. O Witzel, ele realmente mostra que o Rio mantém a sua tradição. E outra daqui é só pra gente dar risada. Com pretensão de ser candidato, Witzel costumava a compartilhar sua figurinha usando faixa presidencial. Aqui quem nos lembra é o Globo, né? E bota aqui, Witzel aqui, ó, com a fotinha, aqui, ó, foto presidencial, aqui segurando um, ó, ela faz o desenho, né? Aí você vê várias coisas, com pretensão de ser candidato, Witzel costumava compartilhar figurinha. Só para deixar todo mundo no hype para amanhã. Amanhã a gente não pode deixar esse assunto morrer, temos que comemorar juntos. Agora isso daqui, e vale a pena dar uma olhadinha, olha só. O governador de Santa Catarina, todo mundo viu, surgiu do nada, montou nas costas de Bolsonaro, Moisés, foi eleito. Fez várias coisas absurdas, dentre delas, durante a pandemia, contratou aí uma equipe de marketing, uma empresa que presta prestação de serviços de marketing sem licitação, quase 3 milhões. A empresa é apenas de um cara ligado ao LEAD, que é o grupo de Dória, e amigo de Dória. A gente teve outras coisas e várias outras coisas. Mas aí agora vai estar para rolar o impeachment dele. E vejam só. O impeachment do governador Moisés foi aprovado por unanimidade, de 9-0. Deve para a plenária quinta-feira. Galera, foi todo mundo a favor. Uma situação dessa, vocês acham que o deputado lá na hora de votar vai poupar o Moisés? Porque qual é o problema disso? Quando tem impeachment, às vezes cai o governador, assume o vice. Só que aí a Bárbara traz aqui a informação assim, ó, urgente. O deputado Júlio Garcia, que é o presidente da ALESC, a Câmara Estadual de Santa Catarina, recém-denunciado, votará na quinta o impeachment do governador Moisés e da vice Daniela, que foi absolvida de todas as acusações. Peraí, a menina, a Daniela, foi absolvida de tudo. E aí o cara quer botar o impeachment para tirar a chapa inteira. Gente, quando a chapa inteira é impeachmentada, quem toma posse, como a Bárbara mesmo diz aqui, ó, vai ser o Garcia, que foi investigado. Vai ser um governador agora com foro privilegiado. E ela diz, ó, tá desenhado bem na nossa cara. Olha só, né?
Feito o impeachment, o presidente da Lesc vai lá, vai derrubar, ele agora se torna o novo governador e ganha um foro privilegiado. Só tem menino. E aí a Bárbara explica, só explicando o desenho, Moisés vai e deve cair. Quem assumiria seria a vice-governadora Daniela, assim como foi no Rio de Janeiro. Porém, de forma inovadora, a Lesc votará o impeachment de Daniela antes do Moisés. Caindo o governador e vice, o presidente da Lesc assume. O que vocês acham? Tem método, né, galera? É Brasil, Brasil, não deixa a gente tão surpreso. Aqui é só para dar uma notícia rápida. OAB tá aí apoiando esses inquéritos do STF, apoiando o Sleep Giants, chamando aquele youtuber que pinta o cabelo para fazer lives, dando apoio aí para tudo que a esquerda faz, passando pano lá para aqueles os antifas, esse todo o pessoal. Mas agora temos o Santa Cruz, que até já brigou com o Bolsonaro no passado, chamou o pessoal terça livre de que gosta de tocar o terror nas redes, para não usar outra palavra. E aí agora ele foi denunciado lá naquela delação do Diniz. E agora o Ministério Público Federal determinou que a PF deve investigar o presidente da OAB. Muitas pessoas, cidadãos, inclusive até o deputado Daniel Silveira, já protocolaram ação pedindo a destituição dele do cargo de presidente da OAB, mas até agora, né, as coisas não avançaram, mas o povo está tentando. Então vamos ver, né, o grande destino do Felipe. Mas vamos adiantar que tem muita coisa pra gente falar hoje. Olha só essa daqui. Isso é uma matéria na UOL do Josias, aquele lá, o senhorzinho de óculos, parece até o Paulo Coelho da Jovem Pan, falando que Damares precisa encontrar seu controle remoto, quase acusando, basicamente falando que Damares propaga censura e várias coisas, que existe algo chamado controle remoto, e as pessoas podem escolher o que elas assistem ou não. A gente aqui já comentou daquele filme da Netflix, que envolve pessoinhas de 11 anos, de uma forma assim completamente indecente. E Damares diz assim, ó, no mundo encantado do senhor Josias não há PPP, tá vendo que é uma palavra assim que é bem complicada a gente pronunciar, que assistem crianças em posições e depois praticam... Não. Infelizmente no mundo real isso existe sim, e a nossa luta continua. E o cara tá querendo resumir com isso daqui. Independente se você pode escolher ou não a programação, se isso vai chocar, gente, tem pessoas no mundo que são ruins. São pessoas ruins que têm realmente problemas sérios. E não é porque nós podemos deixar de assistir o filme que essas pessoas não vão querer assistir. Então você está fazendo algo assim bem complicado mesmo. Inclusive até os próprios senadores nos Estados Unidos fizeram denúncia contra isso daí e falaram, cara, isso aqui é um absurdo, isso não dá. Mas o jornalista aí da Jovem Pan, que escrevendo aí pro UOL, o Josias, tá tudo beleza, tá tudo beleza. Aí, olha só, também na Jovem Pan, e o Constantino deu uma resposta no vídeo, e a resposta foi muito rápida, só que a Thaís, ela falava um monte de coisa, a resposta do Constantino no final foi assim, vá estudar. E nas redes, o Constantino trouxe inúmeras imagens para provar que ela não sabe de nada. Segundo a Thaís Oyama, a disputa entre a Damares e a Netflix é a PPP, quer dizer, esse combate à PPP é basicamente aquele kit do arco-íris da época de Bolsonaro. Se lembra do kit que Bolsonaro tanto combateu? Foi na Rede Globo, né, levou aquele livro, não deixaram ele mostrar? Estão querendo criar um espantalho. Estão querendo chamar a Damares de maluca mais uma vez e falar que tudo que ela tá fazendo não tem nada a ver. Olha só. Só, né? Olha só como são as coisas. A grande imprensa está passando pano para isso. A raiva que essas pessoas têm do governo Bolsonaro supera a vontade que eles possuem de proteger as crianças. O que a gente precisa saber? Aí tem uma charge, que é o que eu já falei, mas vejam só, né? Vou ler a frase já traduzida do inglês, né? Que eu trouxe. Se ninguém com menos de 17 anos pode assistir esse filme, talvez pessoas de 11 anos de idade não deveriam ter feito as cenas, não deveriam ter sido os protagonistas. Mas o pessoal insiste, então faço questão, meus amigos. A gente viu ano passado fazerem piada com Jesus, o pessoal da Porta dos Fundos, teve toda aquela questão, muitas pessoas sendo em defesa, e mais uma vez, fazer mais um filme para brincar com nossos valores, dessa vez, né, com nossa fé, com os nossos valores. Não pode deixar isso aqui passar e deixar só com uma coisa comum, porque se tornar comum, imagina se isso aqui só tá se tornar comum, só imagina. E aí eu quero divulgar aqui o Dylan, porque ele falou que ninguém ajudou a divulgar. Ele foi uma pessoa, um cidadão, chegou aí
um conhecimento que ele tem, e ele entrou aí com um pedido no Ministério Público de São Paulo para, cara, barrar esse filme. Ele fala assim, a imprensa não quis dar voz. No dia 28 de agosto, ele protocolou a representação junto ao Ministério Público para que medidas judiciais cabíveis fossem tomadas contra a Netflix Brasil no sentido de proibir de exibir o filme. E aí ele fala que o filme tem crianças fazendo umas coisas assim, absurdas, e ele diz que o pedido foi bem fundamentado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 25/8, o Ministério Público abre procedimento investigatório, após a denúncia que ele fez, e em 8 de setembro foi instaurado o inquérito civil para melhor investigar a situação, inclusive tendo sido a Netflix intimada a prestar esclarecimentos sobre o filme. No entanto, o pedido para proibição ainda foi negado. Vocês conseguem ver, uma pessoa comum, cidadão, foi aí, entrou no Ministério Público, fez a denúncia embasada, ele deve ter um conhecimento do direito, e veja só o que aconteceu. Então, parabéns ao Dylan do Movimento Conservador. Ele até tem um site, acho que é Dylan Dantas. Se vocês colocarem no Google, vocês vão achar. Então tá aí, parabéns, cara. Continuando aqui, gente, uma denúncia séria, que muita gente fez piada, inclusive até o pessoal da Jovem Pan, no mesmo grupinho aí, a Thaís e o... Não, na verdade, dessa vez quem fez piada não foi a Thaís, me desculpa. Foi o José Maria Trindade. Falou que era tudo com uma conspiração. Mas olha só, médica lá daquele país falou que tudo aí que aconteceu meio que foi criado em laboratório, mas o governo nega. E ela diz, isso não tá na natureza, fala várias coisas. Fábio Faria, nosso ministro da comunicação, deu repercussão a isso. Fala o que aconteceu. Não posso estar acima em detalhes, você deve entender por que a plataforma não gosta. Você vê, saiu aqui na Austrália, saiu na Fox News, saiu em alguns jornais europeus, saiu em todos os lugares. Mas pro José Maria Trindade é uma grande piada. E você vê aqui, eu descarto que o pessoal daquele país tenha criado isso tudo, até porque ela foi a primeira a ser atingida. E o Venilton diz, esse José Maria é muito inocente ou muito besta, né? Esqueceu-se do histórico do que os comunistas acabam fazendo, né? Principalmente o Mao, conhecido como um líder muito polêmico. Vocês conseguem ver, né? Fez aí... Cara, é complicado. Esse pessoal às vezes não quer levar nada a sério. Quer levar nada a sério? Não. Se tiver maior do que a capacidade dele de imaginar, maior do que o imaginário dele, é mentira. É mentira porque já que ele não sabe, é mentira. É uma piada. Mas aí, você que acompanhou a Jovem Pan, no início da manhã, o pessoal lá, inclusive o Constantino, fez denúncias claras, deu repercussão. Diz que, inclusive, ela falou que o pessoal do MS, a OMS é aquela que falou que o Bolsonaro estava errado, que Mandetta tanto defendia e fez os vários absurdos, e agora vem mudando de discurso, fala que, inclusive, a MS bem que passou pano, tentou encobrir a pedidos daquele país. Vocês sabem saber. Aí a Tsuki diz, Zé Maria não vai curtir isso, pra ele tudo é uma teoria da conspiração. E a Tsuki diz, espero que essa médica não suma. Continuando aqui, nesse questão de pandemia, Bolsonaro faz questão de nos relembrar um texto dele que ele publicou no Facebook no dia 25 de março de 2020. Hoje vemos quem estava ao lado do povo e da verdade. Que Mandetta também, né, nos seus posicionamentos, Mandetta disse, ao final de tudo, nós iremos saber quem é que estava certo. Então vamos ver, Mandetta, quem estava certo. É mais fácil fazer demagogia diante de uma população assustada do que falar a verdade. Isso custa popularidade. Não estou preocupado com isso. Aproveitar-se do medo das pessoas para fazer politicagem num momento como esse é coisa de covarde. Se estivesse pensando em mim, lavaria as mãos e jogaria para a plateia como fazem uns. Penso no povo, que logo enfrentará um mal ainda maior. Economia. Não condenarei o povo à miséria para receber elogio da mídia ou de quem quer, ou de quem até ontem assaltava o país. Quase 40 milhões de trabalhadores autônomos já sentem as consequências. Sem produzir, as empresas não terão como pagar salários, servidores deixarão de receber, não tem como desassociar emprego da saúde. Chega de demagogia, não há saúde na miséria. Não queremos descaso com a questão. Apenas buscamos a dose adequada para combater o mal sem causar um ainda maior. Se todos colaborarem, poderemos cuidar e proteger dos idosos, os demais grupos de riscos, manter os cuidados diários da prevenção e o país funcionando. Com muita serenidade, juntos podemos vencer essa batalha. Então,
Tava aí, né? Há muito tempo. Trouxe mais outro, falando aqui, o mundo errou a recomendar que pacientes esperassem ter falta de ar. Tem um vídeo do Mandetta bem clássico, que primeiro uma pessoa fala, se tiver gripado, isso aqui, fica em casa. Se for só isso, fica em casa. Espera até ficar ruim. E ele diz, né, o Bolsonaro diz que faltou pro G1 apenas dizer, o presidente Jair Bolsonaro acertou. Dezenas de milhares de vidas poderiam ter sido salvas. E ele ainda fala a questão daquele medicamento, a gente não pode citar o nome. E aí a OMS agora, Unicef e Unesco agora lançam guia para a reabertura de escolas e defendem que elas só devem ficar fechadas se não houver nenhuma alternativa. Aqui na Austrália eu digo para vocês que, pelo menos no meu estado, eu me recordo, acho que se fechou assim, talvez 2 semanas. Em todo ano, talvez fechou 2 semanas. Não mais do que isso. E a vida que seguiu. Mas no Brasil, de Dória, de Witzel, a coisa é meio complicada. E olha só essa informação interessante, gente. O dono do maior grupo educacional do Rio de Janeiro não move uma palha para a reabertura das escolas, mas ele também é dono das lojas americanas, que ganharam na justiça carioca o direito de abrir estabelecimentos durante a pandemia. Ele já disse que compraria a massa falida do Rio de Janeiro. E a Sueli disse, qual grupo educacional é esse? E o Alan nos responde que é o Grupo Eleva do Lehman. E o que a gente tem para falar disso daqui? Vejam só. Lojas americanas, lembro que B2W, Americanas, Shoptime, Submarino, que foram uma das primeiras empresas a aderir aos boicotes do Sleeping Giants. Boicote não, né? A perseguição que o Sleeping Giants vem fazendo aos conservadores. Aí você vê, né? Quem é que lucra, gente, com a economia quebrada, com várias pessoas falindo e tendo que vender suas lojas, seu capital, o resto que tem de estoque. Quem tem dinheiro, né? E quem tá aberto como as lojas americanas. Então, tem gente que tá ganhando aí, né? Promovendo o caos para acabar lucrando. O caos lucrativo. E a gente vai falar, a gente começou a falar do Sleeping Giants, perseguição, conservadores. A gente vai chegar numa parte bem interessante. Mas antes disso, e antes só para fechar essa questão da escola, tem 2 hashtags que o brasileiro, sabe, devia estar todo dia deixando no top trends. Uma é a hashtag Aglomera Brasil, que acabou, não dá mais, sabe, é hora de viver. E a outra é Abram as escolas. Abram as escolas. Não dá para as crianças ficarem mais sem aulas. E aí, continuando aqui, o Salles, ele sofreu críticas aí, né, do Molusco. Ele falou, Molusco fica na sua, ele foi na CNN, o pessoal faz um monte de perguntas, fala várias coisas, ele fala, cara, no final das contas, eu vou ouvir alguém que foi condenado por corrupção, ainda por coisas relacionadas ao meio ambiente, cara, senta lá e quieta. Não vou mostrar porque é meio com uma mitada. Só que o interessante daqui é o também que estou falando, dioturnamente, assim, todo dia, basicamente. Salles está dia e noite dedicado a resolver essa questão e dominar a narrativa da questão da Amazônia. Estava na Jovem Pan, estava na Band, CNN, dá entrevista para jornais, estava no Eduardo Bolsonaro, todo lugar que abre, Salles está indo por quê? Porque temos que dominar. A gente não pode deixar a imprensa, a esquerda e todo esse pessoal aí que é oposição montar em cima disso. Já não basta todo esse apelo internacional, né, do DiCaprio e todas essas ONGs. E aí, olha só isso daqui. Olha só isso daqui agora. Agora vai começar a ficar interessante. O Leandro Ruschel nos informa que agora teremos informações corretas, isentas, sem favorecer nenhuma ideologia. O Facebook vai lançar Central de Informações Científicas sobre o Clima em meio a críticas por notícias falsas. Todos os dias estamos nos deparando com mais e mais pessoas preocupadas com fake news, desinformação, propagação de notícias falsas. Todo dia eles trazem alguma solução. Eles criam grupos, não, vamos criar aqui um grupo, uma agência de fact-check, não, agora a gente tem o Sleep Giants, não, agora a gente tem isso, agora a gente tem a campanha de desinformação, agora a gente tem a CPMI das fake news, agora a gente tem o inquérito do STF, agora a gente tem a PL 2630. E onde a gente vai parar? E tem mais coisa. Só antes disso, lembra que o Facebook aqui está falando sobre o clima. E lá na frente, daqui uns 10 minutos, a gente vai falar sobre o clima e tudo vai se encaixar. Mas vamos começar aqui. Olhem só. Alguém já ouviu falar da PL 3144? Eu nunca tinha escutado. E
E aí o Renato, ele vai lá e me diz, ó. Interessante suas coincidências, com determinados perfis e discursos desde a data de sua criação, além do seu teor. Nos últimos dias, o autor deste PL propôs a tramitação conjunta ao PL 2630 por tratar de matérias idênticas. Ou seja, quer que seja analisada ao mesmo tempo a 2630 e a 3144, que são coisas a priori iguais, se completam. E vamos ler umas coisinhas aqui. Primeiro, o artigo 18. É o mais importante, depois a gente vai avançar. É dever do poder público, em cooperação com toda a sociedade, adotar medidas contra a estruturação e o financiamento de redes de desinformação em quaisquer meios de comunicação, incluídos os provedores de aplicação na rede. Olha só, essa PL, aqui no artigo 18, ó, vai se tornar um dever do poder público, ou seja, do Estado. O Estado pode criar algum mecanismo de combater as fake news, mas também cooperação com toda a sociedade. Quem é um grupo da sociedade civil que está combatendo as fake news? Discurso de ódio e outras coisas? Sleeping Giants. Olha como se encaixa. Você basicamente está regularizando os Sleeping Giants. E você ainda tem as agências de fact-checking que fica no meio termo, sabe? Porque pode ter uma agência de fact-checking do governo, quase uma comissão da verdade. O Ministério da Verdade, né? George Orwell, 1984. E você vê para tomar várias medidas para combater redes de desinformação. Então já dá por ideia que sim, que existem redes de informações em qualquer meio de comunicação. TV, jornal, YouTube, Twitch, Twitter, WhatsApp, qualquer meio de comunicação. Olha, a gente vai chegar. Fala que o poder público deve incluir os estudos, coisas. Somente o poder público judiciário poderá determinar a exclusão, derrubada ou retirada de conteúdos ilícitos. Parágrafo único. O poder judiciário deve adotar medidas para fortalecer e qualificar seu corpo funcional no julgamento de ilícitos relacionados ao combate à desinformação e ao abuso da liberdade de expressão na internet. Vai vendo. E aí, lá no capítulo 6º, tem aqui o artigo 21 e tem aqui os parágrafos 1º, 2º e outros aqui, mas o mais importante aqui é o artigo 21, o primeiro e depois o segundo. Olha isso daqui. Da educação para o desenvolvimento do pensamento crítico e da alfabetização digital. Tá falando de educação, alfabetização. Isso aqui começa a lembrar coisa até de escola, né? É de escola. Ensinar sobre desinformação em escolas e pensamento crítico. Vamos ver. Artigo 21. O cumprimento do dever do Estado e toda a sociedade na prestação da educação em todos os níveis de ensino. Ou seja, educação infantil, ensino médio, universidades. A gente estava falando ontem que o ministro da Educação, junto com o Canal da Língua, foram convidados aí na Fundação Lema para mostrar os 20 anos de atuação e tudo que eles vão fazendo. Lembrando que a Tabata Amaral, que foi quem propôs a PL 2630, ela é a mina dos olhos de ouro do Lema, que ele quer que seja incluído a presidente da República. E uma das ideias do Instituto Lema, que eles querem tanto aprovar, eles militam por isso, é a Base Nacional Comum Curricular. É o mesmo currículo para todo mundo. Se você tem o mesmo currículo e agora você tem uma lei que vai falar sobre inserir na educação o combate à desinformação, né? E a questão do pensamento crítico. Olhem só, você vai forçar, por meio de lei, que todas as escolas falem sobre isso. Aí vamos ver, ó. O que é que vai estar incluindo? Primeiro, desenvolvimento de pensamento crítico, incluindo acesso à diversidade de fontes de informação. Segundo, capacitação integrada a outras práticas. Capacitar para quê? Para usar de forma segura, consciente e responsável os meios de comunicação. Abrangidas as aplicações de rede, incluindo campanhas para evitar desinformação e promover a transparência sobre conteúdos patrocinados dentro e fora da rede. Só com esses dois aqui. Me diz se eu estou criando um cenário assim muito maluco. O aluno chega na sala de aula e ele tem agora um exercício de casa. Como é o exercício? A professora vai fazer assim para ele tentar descobrir o que é desinformação. Não sei, ela pode colocar, por exemplo, uma matéria da Globo e uma matéria do Terça Livre.
Ou então, isso aqui é muita coisa, mas trazer uma coisa mais verídica. Cite, aluno, 3 formas de como identificar que um conteúdo tem, assim, mais substancialidade, sabe? É mais factível, é mais pautado na verdade. Isso dentro do Twitter. Ele pode falar, informações vindas de perfis verificados. Um selo azul, tem um selo azul, é verificado, inclusive são jornalistas, empresas. Só esse pessoal tem a verificação. Outra coisa, evitar conteúdo propagado por pessoas anônimas. Os anônimos são complicados. E aí vai botando as coisinhas ou outra. Você acha que isso não pode ter? Aí na época das escolas, vai incutindo isso já na cabeça da criança. Já não basta tudo que vem fazendo, né? Críticas ao capitalismo, ao conservadorismo, que estão já na Base Nacional Comum Curricular. Vocês podem vai lá ver. Na Base Nacional, lá assim, em questão de economia, eles propõem ensinar sobre a crise de 29, os problemas do neoliberalismo, e aí depois eles falam economia socialista, economia comunista, e diversas coisas só do lado esquerdo. Não tem uma menção a conservadorismo, sei lá, liberalismo clássico, que seja ainda a escola austríaca de economia, não tem nada. Olha isso daqui, vamos continuar. E olha quem foi que protocolou essa PL. Olha só a nossa deputada, tem até nome quase de maionese, ela Helmans. Todo mundo sabe dela, né? Tô evitando falar o nome dela, porque teve gente aí que a mencionou nas redes e teve conteúdo removido. Olha só. Porque vocês viram, mostrei aqui o vídeo, né? Está criando uma imagem negativa dela para a campanha. E você vê, ela requer a pensação para a tramitação conjunta com o PL 2630. Ela diz aqui na minha autoria, formação do pensamento crítico. Gente, eu lembro quando eu tava com 10 anos, ia fazer 11 anos, minha mãe tava discutindo com o pai de um dos meus melhores amigos de infância, pai de Bruno, meu tio Ivan. Eu vi uma padaria lá no Feira 6, perto da universidade, fazendo aqui o marketing de graça. E aí tava discutindo onde é que eu e Bruno a gente ia estudar. Na universidade, esses meninos, não sei o quê. E na época tinha uma escola lá em Feira, na minha cidade, que falava, não, aquela escola ali, o pessoal se preocupa em criar o pensamento crítico. E aí minha mãe falou bem assim, esse negócio de pensamento crítico, sabe, não tô nem aí. Prefiro mandar para aquela escola ali, é o decoreba, o professor ensina, aprende, e é o que funciona, é o que passa no vestibular. Vai para aquela escola. Daí, pronto, eu e meu amigo, a gente foi para aquela escola e deu certo. Deu certo, não tenho muito o que reclamar. Ainda assim, tive um professor de geografia, que era vereador do PT. Olha o nível do meu professor de geografia. Mas aí você vê, pensamento crítico. Gente, isso aqui não dá certo, cara. Isso daqui não dá certo. E aí você lembra que essa deputada, junto com Alexandre Frota, foram lá, no vídeo de Alexandre de Moraes, ajudar ele, né? Foram os depoimentos deles que ajudou naquelas buscas e apreensões. Ela tem uma participação enorme na criação da CPMI das fake news, junto com o Frota também. E você vê tudo isso acontecendo. Mas não é só conspiração, meus amigos. É só conspiração. Só conspiração. Tem pra mim que esse assunto aqui as pessoas não vão falar. Eu não vi quase ninguém comentando, só o Renato. Então, recomendo que você alerte outras pessoas. Você já viu a PL 3144? Façam que os outros canais também tenham conhecimento, gente. Isso daqui a gente tem que dar publicidade. Porque a gente está combatendo a PL 2630, mas não estamos combatendo a 3144, que acabou de aparecer no meu radar. E só a PL 2630, hoje temos uma reunião entre o Fábio Faria, tá na agenda oficial dele, com a Tabata Amaral. Ministro, pelo amor de Deus, acho que o povo não quer a 2630. Deixa a gente com nossa liberdade, o WhatsApp do jeito que tá, YouTube do jeito que tá, Twitter do jeito que tá. O povo não quer ninguém para falar o que é verdade, o que é mentira. Mas vamos continuar. Quem que dá pra falar do clima? Eu não mandei vocês gravarem a palavra clima à toa. Mas vejam só se isso aqui não faz até um pouco mais de sentido o que a gente tá falando, Temor sob Bolsonaro faz surgir grupo de WhatsApp com Kataguiri, a deputada, que a gente acabou de falar, candidata a prefeita de São Paulo, Marcelo Freixo, Alessandro Molon e Tabata Amaral. Tabata Amaral, ela mesma, da pele das fake news. E aí, galera? Kataguiri do MBL, ligada ao Ayan, interessante. E aí aqui, olha só,
Esse grupo é importante porque reúne pessoas que realmente estão preocupadas com a manutenção do Estado Democrático de Direito, com a manutenção das instituições e da própria democracia no Brasil, que é justamente o que vem sendo fortemente atacada pelo presidente Bolsonaro, afirma aí a Joyce, que foi uma das principais aliadas do presidente, sendo sua aliada no Congresso. Hoje, ela está rompida. Mas a gente vai falar de democracia hoje, mas olha só, né? Já começar a falar de democracia, o clima só vem daqui a pouco, nem falar do voto. FHC e ex-presidentes latino-americanos alertam para risco da democracia. Risco agora é só porque Bolsonaro está no poder, né? Aí vem o Dória. Hoje, 15 de setembro, celebramos o Dia da Democracia. A data inspira reflexão para a defesa do Estado de Direito, da soberania da vontade popular e da liberdade de imprensa. Cara, liberdade de imprensa, gente, a gente tem que abolir esse termo. Porque se a gente assume que existe liberdade da imprensa, talvez a imprensa mereça ter uma liberdade e a liberdade de expressão mereça ter outra coisa. Só tem que existir uma única coisa. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma coisa só. Senão, liberdade de imprensa, não. Só uma coisa. Liberdade de expressão. O Brasil não suporta flats com o autoritarismo. Viva a liberdade, viva a democracia. Teve algum governador mais autoritário do que o Dória? Inclusive o Constantino diz, exato. Por isso o povo não vai perdoar governantes que usaram a pandemia para abusar do poder. O Dória. E aí teve uma matéria aí grande, feita pelo Senado Federal, com fala de senadores. Aí, hoje é celebrado o Dia Internacional da Democracia. A data foi criada pela ONU, para lembrar diversas coisas. E olha só, Roberto Costa do PT ficou chorando aí as coisas, e diz assim, segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro é um exemplo desse risco ao defender a ditadura militar e suas práticas antidemocráticas. Para Humberto Costa, várias coisas aí, olha só, o governo federal ameaça a autonomia e a independência dos poderes. Falando. Aí depois vem o Fabiano Contarato, que é da Rede, mesmo partido do Randolfo Rodrigues. O Brasil historicamente já sofreu nas mãos de muitos governos ditatoriais, e essa herança perversa, infelizmente, olha só, faz surgir em parte da sociedade um saudosismo do entulho autoritário que custou vidas, acabou com a liberdade e massacrou direitos civis, políticos e jurídicos. Vocês acham que ele está falando isso aqui também do regime militar? Humberto Costa falando do regime militar, Contarato no dia do regime militar. E ele continua assim, meu repúdio é reiterado contra as manifestações antidemocráticas alimentadas pelo chefe do Executivo Federal. É gravíssimo ver grupos de extrema-direita defendendo a volta da ditadura, querendo a volta de um regime de terror e absurdos. Aí você vê, Elisiane Gama, Cidadania, antigo PPS, que é Foro de São Paulo. Aí fala assim várias coisas, que vem mantendo as instituições funcionando tudo, né? A Constituição deu ao país uma base democrática robusta, que vem mantendo as instituições funcionando frente aos desvarios autoritários do atual governo federal. E no final o que ela diz? Os movimentos protofascistas que tentam desmoralizar nossas instituições, em especial a justiça, têm que ser estancados politicamente e punidos com a lei. Olha só o que ele está falando. O que ela deseja, o pessoal de direito, tem que estancar politicamente, acabar com a voz da extrema-direita dentro da política e ainda punir com a lei. Aí no final do texto, eu frisei a questão do regime militar, não foi à toa, para a ONU, democracia é um valor universal, diversas coisas, por aí vai, só daquele floreio. E aí depois nos informa que tem um projeto, que é aqui a PL 6183, que eles querem mudar a data para o dia 13 de dezembro. Já tem um dia, mas eles querem mudar a data. Para quê? A sugestão foi apoiada por 25 partidos, que querem a data como um contraponto à instituição de leis autoritárias. A data, o dia 3 de dezembro, lembra a instituição do AI-5, norma que, no ano de 68, endureceu ainda mais a ditadura militar, segundo o autor do projeto. Olha só que é o projeto, Alessandro Molon. A ideia é possibilitar uma ampla reflexão crítica na sociedade sobre o que significa viver em um Estado democrático. O Molon é o cara aí que também está com a PL para acabar com a reeleição e não permitir que Bolsonaro se reeleja. Aconteceu isso aqui ontem. Aí aqui você vê, né? Olha só que interessante. Mexer no imaginário. Do mesmo jeito que pega as crianças e vem falando várias coisas, imagina. A criança está lá na escola dia 13 de dezembro. Vamos comemorar. Hoje é o dia que a gente comemora a
democracia. Aí vão fazer, aquele professor de história vai fazer todo aquele discurso para mostrar como o regime militar era ruim. Vocês acham que eles querem mover essa data de forma aleatória? Aleatória. Olha, tudo que... Isso aqui não é para construir um pensamento crítico nas crianças. Ó, o pensamento crítico. Pensamento crítico. Uma expressão muito bonita da escola de Frankfurt. E aí, olha só isso daqui. Tá começando a fazer sentido. Hoje é o Dia Internacional da Democracia. Momento para estimular o surgimento de novas lideranças. Renovar o Brasil. Passa por atingir gente correta, sensível e inteligente para a política. O sistema democrático conquista uma obra sempre em progresso e com desafios permanentes. Renovar, sou membro do Renova BR, que ele é membro. Aí o Alan responde, né? Me diz uma coisa, democracia é aquele sistema político que a maioria decide, tipo a eleição do presidente Bolsonaro, ou democracia para vocês é aquele sistema que uma minoria bilionária compra os meios de comunicação, forçando a população a não mais acreditar no vencedor do voto democrático? Aí a Mariane tende a dizer assim, ó, rapaz, jantou, viu? Jantou. E aí, olha só. A gente vai chegar no STF, no voto e no clima. Jordi quer tirar Deuler da Rocha e seu candidato do PSL a prefeito de Niterói. Interessante. O que vai acontecer? Não sei. Isso é matéria também na Gazeta Brasil, o pessoal assim tá meio dividido, o pessoal não sabe informações da Veja. A Veja que disse isso. Que PSL negocia invalidar a candidatura da Joyce para a prefeitura, porque não tem chance nenhuma, para ter um vice na chapa do Russomano, que aparentemente o Bolsonaro está fazendo alguns acenos, a gente não sabe de nada ainda. Será? Não sei. Mas o que eu sei que o PSL, notícia aqui boa, é que o Gil Diniz, ele acabou de protocolar, junto à Executiva Nacional do Partido, um pedido aí para invalidação da Convenção Municipal da cidade de São Paulo. Houve várias irregularidades e não teve disputa interna entre os filiados que não puderam participar. Espero que acatem nosso pleito e anulem a convenção. E aí o Gil se lançaria. Ele quer se lançar como candidato a prefeito. Acho um nome muito bom. É o Carteiro Reaça. Era bem próximo do Eduardo Bolsonaro. Participou ativamente da campanha. É nosso deputado estadual lá. Não deixa nem de sonhar. Vamos ver. E aí, olha só isso daqui. No dia de ontem, o STF informou maioria por inconstitucionalidade de impressão do voto. Não pode ter voto impresso. Aí você vai ler a matéria, olha só. O entendimento de Mendes prevaleceu e, segundo ele, a impressão do voto viola o sigilo e a liberdade do voto. Gente, como é que viola o sigilo? O voto está sendo impresso, está caindo numa urna que ninguém tem acesso. E a liberdade do voto? Por quê? Eu não tenho explicação para isso. Gilmar Mendes ainda apontou risco que a utilização de impressoras anexas às urnas eletrônicas fragilizassem a segurança, com chances de fraudes e violações, inclusive por meio de hackeamentos. Espera aí. As urnas são a prova de hackeamento, de fraude. Agora a impressora não. Ai. Hoje no Brasil a gente não tem como ter garantia realmente do 100% do voto. Não tem como ter. A gente tem que confiar que o que está nas urnas é o correto. Qual é a proposta? Tem uma impressora do lado da urna, você votou, você não vai pegar o papel, nada, o papel vai cair dentro de uma urna, vão lacrar e vão levar. Aí, se quiserem fazer a recontagem, pode fazer a recontagem da urna e ainda vai ter o papel para realmente checar se realmente o que está no papelzinho bate com os números que estão lá na campanha. Mas olha só a boa vontade do pessoal, né? E aí, quando parece que tudo já tá ruim e não tem como piorar, aí vem o Barroso. E agora a gente vai falar do clima. Enfim. Barroso diz que comissão estuda voto do futuro. Urnas custam caro. Olha tudo que o Barroso vem se envolvendo. Todas as questões. A pessoa que o Barroso vem se envolvendo. Olha o que ele vem falando há muito tempo. Barroso está no TSE, falando aí sobre milícias, o tempo todo falando de milícias. Barroso tá falando live com o youtuber, tá com o pessoal do AB. Barroso, ele que criou aquela explicação do inquérito, falando assim, não, hoje com os ambientes virtuais, sabe, os limites territoriais não existem mais, então hoje o STF é tudo. Se tá na rede, tá no STF. Porque aquela súmula que diz assim que o STF só pode abrir um inquérito se algo acontecer dentro das instituições.
Mas o inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos não aconteceu dentro do STF. Aconteceu fora, nas redes. Então ele criou essa narrativa. E aí, olha só na matéria. Nós temos uma comissão estudando como as pessoas poderão votar do seu próprio dispositivo. Votar o quê? Do próprio telefone? Que dispositivo seria esse? Possivelmente, pelo menos no primeiro momento, comparecendo ao local de votação pela preocupação com o sigilo do voto. Todo mundo, não sei se vocês sabem, mas por exemplo, celulares hoje em dia tem algo chamado NFC. Alguns celulares, né? Tem um chip chamado NFC. Tem algumas pessoas até que botam na mão. Você pode bater assim, você abre portas, faz pagamento e diversas coisas. Às vezes pode ser um celular, às vezes, não sei, né? Vai qual é a ideia que esse pessoal tem, né? Qual dispositivo vai ser esse? Mas vendo Barroso eu fico preocupado. E depois ele fala das eleições de 2020. Olha só, ele não pode perder a oportunidade de criticar a direita. Durante a entrevista, o presidente do TSE ainda demonstrou preocupação com as notícias falsas e afirmou que o órgão pretende combatê-las. O que nos preocupa é essas campanhas de milícias criminosas que seguem um comando verticalizado, que são financiadas e são mercenários ao serviço do descrédito da democracia. Ele basicamente fala que tem um grupo, da fala que tem os cabeças. E diz assim, ó, candidato a ofender outro, já temos mecanismos que funcionam razoavelmente bem, como tirada do programa eleitoral e direito de resposta. O que nos preocupa é o uso de mecanismos tecnológicos por essas milícias digitais do mar. Ó, temos que criar mecanismos tecnológicos para combater fake news. Aí a gente agora tem PL 2630, PL 3144, Barroso, STF, CPM das fake news, tudo acontecendo. Tudo, Sleep Giants. E aí quando ele falou de mecanismo tecnológico, eu pareci, falei, peraí, tecnologia... Cara, eu já ouvi isso? Eu já ouvi isso recentemente. Eu falei pra vocês tem um tempo, né? Já tem mais de um mês. Volta, eu falo, galera, se quer saber como a Mini Barroso pensa, ele já falou. Quem lê o que Barroso escreveu, você vê, cara. Volta, tava lá. Barroso, ele tá um papagaio dele mesmo. Olha só o título do paper, né, do artigo do Barroso de Harvard. Revolução tecnológica, recessão democrática e mudanças climáticas. Os limites da lei nessa mudança de mundo. O Facebook criou que agora uma agência aí de dados científicos sobre o clima. Tá tudo desenhado, né? Tudo se juntou lá do Facebook começou a falar, tá aí, acho que vocês entenderam. Tá lá, já falei, pega e dá uma lida, você vai ver como é que a mente do Barroso funciona. E tem muito mais loucura que ele tá... Desculpa, Barroso, lindo e maravilhoso, desculpa, falei uma palavra errada. São desvaneios, não mais do que isso. E aí, continuando sobre Odebrecht, continuando sobre o STF. Odebrecht fez pagamentos a Toffoli enquanto ele era da AGU. Denuncia aí, né, Marcelo Odebrecht para a PGR. O pessoal soltou como urgente. E aqui é uma crítica que eu fiz ontem e faço de novo. As pessoas às vezes não escutam a esquerda. Temos que aprender a ouvir a esquerda. É um site mais assim da Nova Esquerda, mais ligado assim a New Left. No dia 11 de julho, tava lá eu falando, ó, vazou Dias Toffoli e irmão, mais vazamentos, mais conexões com o Odebrecht, mais a irmã de Toffoli. E aí o site Vortex Media na época tinha mostrado vários e-mails de troca entre o Toffoli, explicado tudo que era. Era uma matéria grande. Eu falei, galera, não vou ler porque é muita coisa, mas vai lá e dá uma olhada. Então, o que eu quero falar aqui, gente, não vai ter muita informação. A informação já tá lá, tem meses. Mas gente, direita tem que buscar a verdade. Não importa de onde vem a verdade, a gente tem que buscar a verdade. Se a verdade estiver no site de esquerda, cara, tem que ler. Foi no episódio 268. A gente tá hoje no 335. Olha só. Dá o quê? 77 episódios atrás. 2 meses e 17 dias. E ainda no STF, olha só, né? O Toffoli. O Toffoli foi o responsável pela decisão enquanto estava na presidência do STF. Ele atendeu o pedido da PGR. STF arquivou inquéritos abertos a partir da delação de Sérgio Cabral. Envolveu inclusive membros do TCU. A gente vai falar do TCU. Antes disso, vem lá o antagonista chorar. Chorou, porque eles agora vão devolver os R$49. Porque eles receberam mais dinheiro que o Terça Livre, eles estão com o Terça Livre de receber dinheiro da Secom, pelo Google AdSense, recebeu acho que um total de tudo, acho que R$23. E agora o antagonista recebeu 49 e vão mandar documentos pro Fábio Weingarten para removê-los.
E aí o Alan até falou, ó, cara, o Alan falou, você tem que mandar pro Google, não é pro Fábio Weingarten não, né? Só que ele já falou TCU. O TCU, nesse negócio aí de publicações do governo, comeu a pressão dos Sleep Giants, como na Bahia, né? Comeu reggae pro Sleep Giants, mandou tirar a propaganda do Banco do Brasil, lá no site do Jornal da Cidade. O TCU, que estava na delação do Sérgio Cabral. E aí a revista O Terça Livre nos informa que TCU cavuca publicidade via Google no BNDES e vem à tona que tem pagamentos aí de R$ 591.464,89 em publicidade para o Grupo Globo. Não só, né? Mas o problema são os R$ 23 que recebeu o Terça Livre. E aí, falando em Globo, olha só. Corinthians, Galo, Inter e Vasco entraram na barganha da hashtag Mamãe Globo e deixam o MP do mandante. Não tá nessa mais de botar pressão para essa MP ser pautada. Eles veem essa importância, a Globo sempre foi assim uma emissora amiga. E vejam só, né, gente? Você aí é um torcedor do Corinthians, do Atlético Mineiro, do Internacional, do Vasco, saiba que seu time não está mais botando pressão para a MP ser votada, né? Porque pode prejudicar a Globo. Fizeram um acordinho com a Globo. Brasil é difícil às vezes, viu? E aí, só falando da Globo, eu não vou trazer isso daqui, mas a Record fez aí mais uma reportagem, essa aqui tem 10 minutos, falando do lado oculto do Império. E aí fala várias coisas da Globo, inclusive questões em esportes. Lá o Museu do Esporte, no estádio. Vale a pena dar uma olhada. Vale a pena dar uma olhada. E olha só isso daqui. Todo dia uma fake news. Humberto Costa não decepciona. É um mentiroso custo mais. Aquele mesmo está criticando o governo Bolsonaro e diz, ó. O governo Bolsonaro quer cortar 10 bilhões ao ano em benefícios para deficientes idosos. A perseguição atroz desse governo contra o povo só aumenta. Para ter um dia de paz com Bolsonaro no poder só se... um monte de besteira. E o Carlos Bolsonaro diz, né? Essa aí é a fake news do bem. Investigação, CPI, que nada, cara. É a desinformação do amor. E aí Bolsonaro fez um vídeo puto, mas tava puto. E no final ele falou, ó, até 2022 não existe mais discussão de renda Brasil no meu governo. Ele fala que é um absurdo pensar em tirar dinheiro dos aposentados, qualquer coisa do gênero. E diz, ó, congelar aposentadorias, cortar auxílio para idosos e pobres com deficiência, um devaneio de alguém que está desconectado com a realidade. Como já disse, jamais tiraria dinheiro dos pobres para dar aos paupérrimos. E aí, quem foi que fez o vazamento? Foi o Valderi Rodrigues. Valderi Rodrigues. Rapaz. Aí você vê, o chefe do executivo reagiu a declarações do secretário especial de Fazenda, o Valderi Rodrigues, que disse em entrevista para quem? Para a Globo. Tinha que ser logo para a Globo, que o governo poderia desvincular benefícios previdenciários para abrir espaço no orçamento. E aí, aqui no antagonista já, ó. Reincidência de Valdir em vazamentos irrita Bolsonaro. Não foi uma, não foi duas. Mais uma vez, o Valderi dá com a língua nos dentes. No mês passado, o vazamento da proposta que prevê a extinção do abono salarial e do seguro-defeso para financiar o Renda Brasil também teve o secretário da Fazenda como pivô. E aí, olha só. O cara falou, o cara deu com a língua nos dentes. E olha só isso daqui. A gente fala de Arthur, mas falar sobre outra ótica. Em 1º de julho, a mídia já informava exatamente qual seria o destino do Arthur. Nessa notícia, aqui a única coisa que erraram foi a data. Quem são os auxiliares diretos que vazam informações do governo porque os conservadores estão sendo perseguidos no governo? Isso é uma matéria, lá no 1º de julho, diz assim, ó. O Palácio do Planalto decidiu exonerar Arthur Weintraub do cargo para indicar pro EA. A informação foi confirmada à CNN por auxiliares diretos do presidente do Jair Bolsonaro. Quem foi que contou, gente? Arthur será indicado para um cargo no secretário do OEA nos Estados Unidos. Trata-se da mesma cidade, seu irmão Abraham, e coisa aí vai, né? Como os países sócios da instituição financeira aprovem sua indicação. Na época, isso aí saiu, uns dias depois eu perguntei pro Arthur, na época, eu falei, Arthur, e aí, cara, isso aqui é verdade? Vai sair do governo? Ele falou, ó, eu quero ficar com meu irmão. Falou isso. Ele não falou assim, bateu o martelo. Ele falou, eu quero ficar com meu irmão, eu quero ficar com meu irmão. Agora, sair agora, cara, isso não existe. Não vou sair agora, mas eu quero ficar com meu irmão. E Arthur já tinha me dito sair. Aí eu falei, não, beleza. E aí ele falou assim, a mensagem foi clara, algum dia aí eu vou sair, eu vou ficar com meu irmão. Porque quem não sabe, gente, os Weintraub não tem muita gente na família,
Arthur realmente, você vê, sempre estavam fazendo vídeo juntos e por aí vai. Só que o interessante aqui, qual é a crítica é? Auxiliares diretos do presidente da República. E eu volto a falar. A direita não tem fontes. A direita não tem fontes. Todas essas matérias, ao pai do tempo, a gente tem que caçar na grande mídia e filtrar para pegar o que realmente está falando de importante. Mas a direita não tem fonte. A gente não consegue entrevista com o pessoal do STF, não consegue mesmo. A gente não tem ninguém, um jornalista, para poder trabalhar do Congresso, do Senado. Até porque está crescendo agora nas redes um movimento de criminalizar a direita. O pessoal reclamando do terça livre. Não, o terça livre não presta mais. Shockwave não presta mais. Não sei quem não presta. Ninguém mais presta. Ninguém mais presta. Não sei, mas eu agora não sei quem que presta mais. E aí sim, teve a saída do Arthur. Muita gente foi criticar pessoas que se dizem eles botam até no nick assim, ó, ultra fiel. Não sei quem ultra fiel. Não sei quem super fiel. Hashtag Bolsonaro 2022. São pessoas mais fiéis que o próprio Bolsonaro. E aí o Arthur ele fala assim, ó, o melhor presidente, um até breve não é um adeus. Bolsonaro diz que desde 2016 estavam andando juntos, de mãos dadas, todo o apoio que eles deram. O Arthur é o cara aí por trás da reforma da Previdência, é quem realmente redigiu. O Abraham fez o plano de governo. E vejam só, para todo mundo aí que fez torcida contra, que foi lá comemorar, que se diz apoiador de Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro fala isso aqui para vocês, ó, V e V. Para quem não sabe o que é V e V, é vá e volte. Mande um forte abraço ao irmão, Os. E ele diz, ó, o Abraham, obrigado, Carluxo. A família Bolsonaro reconhecendo tanto o Abraham quanto o Arthur. E vocês estão vendo, quem tá no Twitter e quem leu aquela thread que eu deixei aqui ontem, thread fixada, quem coisa lá, vai no meu Twitter, tá fixado, é o primeiro comentário. Clica e lê tudo. Aí vocês vão ver de quem que eu tô falando. Aí você vê o Eduardo Bolsonaro. Se você tem alguma dúvida de quantos irmãos Weintraub foram importantes na construção do novo Brasil, assista esse vídeo, onde o próprio presidente fala sobre isso. Obrigado por toda a colaboração e boa sorte em sua nova jornada, Arthur. Mas tem gente dentro da direita que está celebrando a saída de Arthur, chamando de traidor, de inimigo. O Carlos ainda colocou no YouTube e diz, ó, um até breve grande Arthur. Meus amigos, desconfie sempre de quem fala de uma forma assim diferente dos filhos. Se os filhos de Bolsonaro estão seguindo por um caminho e você está vendo pessoas, inclusive até youtubers, indo para o outro, rapaz, eu recomendo seguir o caminho dos filhos, principalmente do Carlos Bolsonaro. E aí uma notícia até ligada aos Weintraubs, onde só, no primeiro ano do governo Bolsonaro, ensino médio teve maior salto de qualidade desde 2005. Mas falaram lá que o Abraham não serve para nada, foi um ministro aí qualquer, ficam aí criando problema porque ele um dia compartilhou uma postagem do Nando Moura, sabe? Foi o grande crime que ele cometeu. E aí, olha só isso daqui. O antagonista, né, celebrando, chega, tava salivando. Agora o antagonista tá falando que o Felipe Martins também vai sair e que o governo tá procurando um cargo para ele. Não sei se isso tem algum sentido ou não. O que eu sei é que o Felipe se pronunciou nos últimos 2 dias e ele fala assim, ó, o bem crescente do mundo depende em parte de atos não históricos. E se as coisas não estão tão ruins para você e para mim como deveriam estar, isso se deve em parte ao número de pessoas que viveram fielmente uma vida oculta e descansam em túmulos não visitados. Sabe o que ele está falando isso aí, gente? É de seu pai, seu avô, seu bisavô. São pessoas comuns, sabe? Que trabalhavam, mas lutaram por alguma coisa. Gente, olha pro lado de fora da tua janela, tu vai ver uma cidade construída. Quem foi que construiu? Vários pedreiros, eletricistas, encanadores, caminhoneiros ajudaram, movimentando material e ninguém fala. Então, não é só grandes líderes que podem fazer alguma coisa. Todos nós podemos fazer e temos que tentar trabalhar todos os dias para produzir algo útil para a sociedade. E o Felipe diz assim, ó, Nelson Rodrigues dizia que o medo do ridículo gera os piores problemas psicológicos, o que talvez explique a rápida multiplicação de histéricos e neuróticos na sociedade de hoje, cada vez mais entregues ao politicamente correto, ao patrulhamento e à cultura do cancelamento. Isso vem crescendo principalmente pessoas histéricas. O histérico é aquele que ele não acredita no que ele vê, ele acredita no que falaram para ele. Ó, me falou isso daqui, não vou acreditar. Ele tá vendo lá o sol amarelo, mas o sol é vermelho. Pronto, agora o sol é vermelho. E aí, olha só. Bolsonaro marca almoço com bancada evangélica.
Isso aqui é interessante para também falar sobre conservadores e falar em como a gente pode agir. Felipe Martins lá atrás falou, gente, entenda uma coisa, Bolsonaro é conservador, a gente tem um governo conservador, mas o Brasil é plural e os conservadores só são uma das forças na tomada de decisão. Ou os conservadores aprendem a funcionar como uma força, ou o conservadorismo no Brasil vai acabar. E vem crescendo o movimento das redes que, por exemplo, vai ter agora um cargo para o STF. O pessoal fala, eu acho que, sei lá, o juiz tal é um cara bom, acho que o juiz tal é um cara bom. Aí chega alguém assim, você tem que só apoiar o nome que Bolsonaro mandar. O nome que Bolsonaro mandar é um nome bom. Assim, tá, cara, a gente vai apoiar o nome que o Bolsonaro coloca lá, mas a gente não pode, sei lá, tentar cogitar o nome. Não, porque vocês estão em busca de cargo. Vocês estão fazendo lobby. E aí começa. E tá crescendo sobre isso daí. Então, cada dia mais, a direita vem perdendo força nisso. Mas vocês conseguem ver que, por exemplo, a bancada evangélica é unida. Teve essa questão das igrejas, olha só, a bancada evangélica se uniu, faz força e foi lá. No Brasil a gente tem a bancada do boi, que o pessoal fala, a bancada do agro é forte. O pessoal em Brasília eu fui, conversei, tentei entender essas coisas, aprender como é que funciona. O pessoal falou, gente, que a bancada do agro, o pessoal do deputado se juntou e falou, cara, a gente vai botar isso aqui pra andar, o agronegócio vai andar. Eles alugaram a Casa Grande Brasília, que tem lá basicamente o escritório pro pessoal do agro ir lá, prestar as queixas, tem acesso a ministro, tem acesso a empresário, tem acesso a deputado, que é pra coisa andar. É um pessoal organizado. Os conservadores precisam parar de ficar de picuinha. Olha o caminho que está indo. Uma coisa engraçada que teve ontem foi Lula defendendo Bolsonaro. A raiva de Lula tem contra Moro é maior que a de Bolsonaro. Ele diz assim, ó. Ele está defendendo o Bolsonaro nessa questão da investigação da PF. Bolsonaro versus Moro, né? Olha o que Lula disse. É importante lembrar que o presidente da República tem o direito de indicar o diretor da Polícia Federal, sim. Bolsonaro tem esse direito, ele não interfere na PF. Eu indiquei 2 vezes e nunca pedi nem orientei, porque eles têm autonomia. E por que Moro achava que ele podia e o Bolsonaro não podia? Tenta ganhar a opinião pública mentindo outra vez, finalizou Lula, que foi anunciado pela Lava Jato na segunda-feira por lavagem de dinheiro. Olha só, gente, que mundo é esse? Lula defendendo Bolsonaro. Aqui notícia boa, notícia rápida. PIB do Brasil voltando a crescer agora no 3º semestre. Tá apontando aí sobre o Meguedes, o crescimento é de 7,3%. E aí, pra gente fechar aqui o vídeo só com 2 imagens. Olha só, tem essa imagem aqui de Bolsonaro, mais bonita, ele dando esse boa noite pra todo mundo. Ah, a galera sabe como é, né? O povo acha tudo, o povo não libera. E aí o pessoal achou aqui na imagem de Bolsonaro, essa imagenzinha aqui, ó, uma estatuazinha, que o povo lembrou que foi da foto. Bolsonaro carregando o saco do carinha aqui, ó, na cabeça. Deve ser igual a sucata que ia recolher, de reciclagem. E aí, meus amigos, pra gente terminar hoje com essa imagem aqui, né? Pra ver Dória, e tanto fala de democracia, e Bolsonaro. Olha só, né? Mocassim, tem meia, calça branca, né? Gelzinho no cabelo, todo emperiquitado, cachorro cabeludo, e Bolsonaro aqui, ó, com pé duro, caramelo, relógio Cássio, aquela barriguinha saliente que tá crescendo a barriguinha, viu? Cabelo bagunçado, aí você vê, cara. Atitudes assim mostra muito do perfil, né, e caráter de cada um aí dos nossos representantes políticos. E por hoje é isso, meus amigos. Fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu!